cangaço, assim, mais resumido, aí eu pedi pra você falar um cordelzinho do cangaço, dá? Você que explica na tua cabeça se dá. Eu acho que é melhor, em vez de fazer cordel, falar. Então tá bom. Então, tudo certo. Fica mais detalhado, porque cordel na maioria é só sobre o Lampião. Tudo bem, então a gente não faz. A gente fala, você que é dono do facão, eu vou me meter. Ah, vamos deixar ele aqui na rádio todo dia. Pode ir? Então hoje trazido a rádio novela. Vamos lá? Pode ir? Pronto. Vai lá. 3, 2, 1. E no Palavra de Especialista de hoje, chamamos lá do meio do Nordeste Pedro do Cordel e do Baião. Pedro Mota Popoff. O que é essa história de cangaço? Rapaz, é uma coisa diferente, sabe? Tinha vários cangaceiros, o cangaço começou como uma espécie de revolta, né? Assim, como eu já dizia num negócio que é Memória Musical de Cangaço, que é um festival, fala: o capitalismo do coronelismo jogou num abismo o nosso Brasil. A fome danada e o pobre sem nada soltou a enxada e pegou no fuzil. Peraí, explica isso direito. É por causa que o coronelismo era assim: você trabalhava, tinha tua fazenda, tinha tua casinha, daí chegava o coronel lá. Ele falava: gostei da tua casa, você vai me dar ela. Se você falasse: não, coronel, não quero, ele matava você. E Tomava mesmo. É, matava mesmo. E se você aceitasse, você ia trabalhar pra ele, ou ia ser jagunço dele. E pra você conseguir meio que escapar, você precisava virar cangaceiro, né? E foi assim que começou o cangaço. O primeiro cangaceiro a virar mito foi o cangaceiro Cabeleira. Ele tinha um cabelo muito grande e ele lutava com o pai dele e mais um homem lá, se eu não me engano. Isso foi na época de 1700. Então você tá vendo que o negócio de é velho. Daí ele uma vez foi pego num canavial e foi condenado à forca em 1783, se eu não me engano. E depois do Cabeleira? Depois do Cabeleira vieram vários cangaceiros, o Sr. Pereira, que foi o primeiro comandante de Lampião. O Lampião em si, que a maior parte das pessoas conhece a história dele, a saga de Lampião. E o Lampião fez muitas coisas boas. O chachado, que é a dança dos cangaceiros, surgiu como uma espécie de dança de guerra e de humilhação. Porque eles pegavam um certo cara, amarravam ele de ponta cabeça e deixavam ele queimando na fogueira, de ponta cabeça. Mas isso não era malvado? Sim. E as pessoas, e os cangaceiros ficavam dançando. Ficavam dançando lá em volta, enquanto caravanizavam. O Lampião chegou a formar um bando, uma turma. É. O Lampião, ele tava no Angico, que era onde ele morreu. Explica onde é esse Angico aí, para as pessoas Angico é entenderem. lá em Sergipe, se eu não me engano, depois de Piranhas. Lá no Nordeste. Perto do Rio São Francisco, por aí. Muito bom. O Curisco tava meio que do outro lado do São Francisco, pronto pra cruzar e encontrar o Lampião. Curisco quem era? É um cangaceiro que ele era loiro e tinha zóio azul. Zóio azul. E daí ele tentou várias vezes fugir do cangaço, sair do cangaço, porque ele cansou. Ele queria voltar a ser marceneiro. E ele era muitas vezes pego por quê? Por causa que ele era loiro com zóio azul. E daí os cangaceiros iam salvar ele, então ele não conseguia sair do cangaço. Então deixa eu entender. Chachado e cangaço eram do mesmo período então, que a gente conhece hoje. Sim. Sim, E você gosta de chachado? eu gosto. E por isso que você gosta da história do cangaço também? Também. Mas o que mais me atraiu na história do cangaço foi os cangaceiros. E é verdade que o Lampião se apaixonou por Maria Bonita ou é só historinha de livro? Verdade, né? Não sei, tô perguntando. Rapaz, verdade. É? É. Pedro Mota Popoff. O Pedro do Cordel e do Baião contando aqui, por uma palavra de especialista, a história do cangaço. Engasguei. Só posso só Cangaço. terminar de falar uma coisinha? Termine. Depois de Lampião morrer, cortaram a cabeça dele, de Maria Bonita, de Luiz Pedro e de mais 8 pessoas. Quem fez isso? A volante do tenente João Bezerra. E o cangaceiro Curisco ficou mais 4 anos, se eu não me engano, e morreu. Foi morto pela polícia. E a Dadá, a mulher dele, sobreviveu e morreu há um tempo atrás. Para ajudar a moçada que quer aprender isso. Isso tudo você pesquisou, leu, tem na internet? Onde a gente acha essa história toda? Em tudo que você falou, pesquisar, ler enquanto é na internet. Se digitar lá, cangaço, Lampião, Curisco, vai aparecendo. Eu posso falar alguns sites que são ótimos de cangaço? Manda bala. Lampião Aceso,
Mendes e Mendes, O Cangaço, Cangaço na Bahia, se eu não me engano, Cariri Cangaço, vários blogs, são muito bons e eu recomendo. É isso. Hoje nós falamos na Rádio Câmara com Pedro Mota Popoff, Pedro do Cordel e do Baião, sobre o cangaço.